Bora, gente, bora pro podcast do esporte, podcast de Copa do Mundo, pra gente falar desse dia onde tivemos o jogo do Brasil, onde a gente teve a Croácia também se classificando para cima do Japão nas penalidades. A gente fez o podcast do intervalo, né? Comentamos o que aconteceu no primeiro tempo, brevemente, né? O que aconteceu no primeiro tempo do jogo do Brasil. Começar por esse jogo de Japão e Croácia, Croácia e Japão. Cara, um jogo muito interessante, porque mostrou que o Japão ele é uma equipe realmente. Sim, o- a campanha do Japão na fase de grupos ela foi muito estranha, né? Todos os jogos, eu acho que o Mauro Betting falou isso. Não sei se foi o Mauro Betting, o Piperno, todos os jogos do Japão na fase de grupos, eles foram muito estranhos, né? Porque o Japão vira para cima da Alemanha, num jogo onde a Alemanha era muito favorita. Depois disso, o Japão vai para o confronto contra a Costa Rica muito favorito e perde da Costa Rica. Depois vai para o jogo contra a Espanha novamente, um pouco desmoralizado, uma Espanha um pouco muito favorita também, depois de ter goleado a própria Costa Rica. E aí vira o jogo para cima da Espanha também. Então toda a campanha do Japão na fase ela foi muito estranha, né? E a verdade é que o Japão, nessa Copa do Mundo em especial, não dá para dizer se hoje o Japão é uma equipe competitiva, se daqui para frente será uma equipe competitiva. E a gente pode dizer que nessa Copa do Mundo o Japão foi uma equipe competitiva. Isso, cara, agora por esse jogo da Croácia fica muito claro que é uma equipe que tem alguns jogadores que atuam na Europa e, cara, é uma escola. Se o Japão ele é uma equipe que defensivamente deixa alguns espaços. Eles não são muito bons no chute pro gol, no chute de longe, cobrança de bola parada. Isso ficou evidente, né, nas cobranças de penalidades. Mas eles são é uma equipe que tem um bom toque de bola. Eles conseguem fazer bem uma triangulação, procurar espaço. Isso aconteceu ao longo do jogo, né? E em outros jogos, durante a fase de grupos a gente acompanhou também. Esse toque de bola tenta ser um pouquinho mais veloz, para pegar alguém um pouco mais livre. Isso aconteceu em vários momentos ao longo do primeiro tempo. E assim, o primeiro tempo desse jogo, cara, foi pau. Eu acho que o tempo regulamentar dessa partida. Tempo regulamentar não, o segundo tempo acho que foi muito da Croácia, né? O primeiro tempo foi muito igual, cara. Assim, duas equipes que foram pro jogo, que se agrediram, que tiveram várias oportunidades de abrir o placar primeiro. E quem abriu o placar foi o Japão, né? Foi muito feliz. Um lance de bola parada, o Maeda, né? Meio que acaba recebendo a bola ali, a bola cai no pé dele, ele chuta, faz o gol no final do primeiro tempo e dá aquela esperança. Pô, pra gente que acompanhava, fala: caraca, esse Japão realmente ela é hoje uma equipe. Hoje não, nessa Copa do Mundo, ela é uma equipe muito competitiva. Ela é uma equipe muito competente. Ela é resiliente, ela tem uma estrutura tática, ela tem bons jogadores e é uma equipe que, como conjunto, está funcionando legal, né? Tem os jogadores de velocidade, tem alguns finalizadores, não tem ninguém muito de drible, tem acho que dois jogadores com um pouquinho mais de drible. Então, assim, é uma seleção que, no conjunto, as peças meio que vão se completando, né? Tem um goleiro competente também, a zaga é relativamente segura. Então, saindo na frente nesse jogo contra a Croácia, passou a impressão, e mesmo agora, assim, eliminado nas penalidades, que é uma equipe que, pô, poderia passar e que poderia complicar a vida do Brasil. Porque o Brasil fez um amistoso. Sim, se a gente pegar amistosos recentes da seleção, o tour do Brasil pelo Sudeste Asiático, né? Goleada para cima da Coreia do Sul, que aconteceu agora nas oitavas de final. Isso eu estou falando dos amistosos, né? E teve uma vitória muito difícil contra o Japão, né? E assim, naquele momento, final de primeiro tempo, Japão vencendo, tendo passado por cima eu digo não de forma contundente, mas passou por cima porque venceu. Tendo passado por cima de Espanha e Alemanha, falou, pô, esse jogo do Brasil é um jogo contra o Brasil, pode ser um jogo muito perigoso para a seleção brasileira. Por mais que pô, a gente naquele momento que o Brasil ainda não tinha jogado. Depois que a gente falou, pô, o Brasil é muito mais time, mas essa equipe japonesa pode dar muito trabalho, né? E é uma equipe muito competente. A gente começou o segundo tempo, a, a Croácia chega à igualdade, um belíssimo cruzamento do Lovren,
E o Perisic, uma cabeçada, cara, é um absurdo a cabeçada do Perisic. Faz um golaço, né? Ele tava praticamente na entrada da grande área. Ele cabeceou dali, foi um tiro, né, no canto do gol. Deu nem chance do goleiro japonês chegar na bola. Deu nem chance. Segundo tempo, aí daí pra frente, acho que dá pra falar que o Japão teve uma ou duas oportunidades um pouquinho mais perigosas, porque daí pra frente, depois do gol de empate, só deu Croácia, né? A Croácia fez valer a sua qualidade, foi começando a cercar mais a área do Japão. Teve uma grande oportunidade do Modric, aliás, né? Caraca, assim, o cara diferente, ele simplifica, né? E era uma bola que ela ainda tava quicando, o Modric deu um chutaço e, pô, eu vi a bola entrando, cara. Falei, cara, que golaço, né? Que golaço que vai acontecer. Eu não grito gol antes, né? Porque tem gente que não gosta. E eu também não sou de gritar gol antes. Mas, pô, eu vi a bola entrando. Aí o goleiro se esticou todo. E aí quando você vê o replay, cara, o goleiro se estica todo no máximo. No máximo que dá, ele encontra braço onde não tem e ele defende essa bola, né? E aí, e aí fica no 1-1 mesmo. O jogo vai para prorrogação. Ainda na prorrogação, aí acho que vale ainda mais a qualidade da Croácia. A Croácia continua tendo as melhores oportunidades, tentando o gol, né, da vitória, da classificação. O Japão acho que vai ter uma boa chance, uma excelente chance no segundo tempo da prorrogação. É que aí deu aquela esperança para o torcedor. O jogo vai para as penalidades e aí é aquilo que eu falei. Nas penalidades fica muito claro que a equipe japonesa ela não tem bons finalizadores. Porque assim, o goleiro croata, né? O Livakovic, ele se consagrou. De 4 cobranças, ele pegou 3. Ele se consagrou. Eu sempre falo aqui, defesa de pênalti, pô, também não dá pra gente. Tem a cobrança mal executada, mas também tem o goleiro. O goleiro podia pular pro outro lado também, né? E aí o mérito do goleiro é observar o cara que vai cobrar. Falar, pô, ele tá dando toda a pinta de que ele vai chutar para esse lado. E o cara pula. E o goleiro croata, ele pulava muito antes, cara. Se tivesse. Se dois jogadores japoneses, pelo menos, como teve o que acertou. Qual que é o nome dele? O Asano, né? O Asano foi o que acertou a penalidade. Ele ficou olhando o goleiro. E aí ele fez aquele jogo de corpo, né? Sinalizou que ia chutar para um lado e ele dá só um toquinho para outro lado. Porque ele olhou o goleiro. Se todos os outros tivessem olhado o goleiro, óbvio que esses caras não têm a qualidade de mudar a cobrança no final. Por isso que nem olharam pro goleiro. Mas o goleiro pulava muito antes, né? E aí não é tirando o mérito do goleiro, que eu falo. O goleiro tem todo o mérito de olhar o jogador e fazer a leitura de onde ele vai chutar. Mas as cobranças foram muito mal executadas, né? Então não tem um jogador que chuta forte no canto, chuta no ângulo. Você vê a Croácia, a tranquilidade, né, dos caras cobrando falta. Isso aí é experiência, né? De você encarar momentos difíceis, momentos de muita pressão. Você via tranquilo, tirando o cara que errou, que agora não me esqueci, não me recordo. Eu peço perdão, que ele chutou na trave, né? Pô, era cobrança para a Croácia se classificar, o cara sentiu a pressão e chutou na trave. Mas todos os outros, assim, cobranças muito tranquilas, né? E a Croácia se classificou de uma forma. Penalidades é sempre tenso, né? Cobrança de penalidades é sempre uma parada muito tensa. Mas essa etapa para a Croácia foi muito tranquila. Eu acho que durante todo o jogo, talvez. É que pra gente que acompanha e não é torcedor, né? Eu ia falar, pô, pra gente, pelo menos, o momento menos tenso foi as penalidades. Porque o goleiro foi defendendo, foi, cara, assim, o Japão realmente, eles estão chutando de cabeça baixa, eles estão tomando a decisão deles, só que eles não têm o chute forte, né? Não tem o chute forte, bem posicionado. Então, pra gente que acompanha de fora e não é torcedor, talvez as penalidades tenham sido o momento menos tenso, porque com a bola rolando, né? À medida que o jogo vai passando, e aí chega nas prorrogações, fica aquele negócio que é muito físico, né? Começa a ficar muito intuitivo o jogo. E aí, de repente, sai uma bola desviada, alguma coisa acontece e sai o gol, né? Que eu falei, a Croácia teve chance na prorrogação, mas o Japão, pô, parecia que estava entregue a partida e no segundo tempo encontrou ali uma boa oportunidade.
Então fica naquela, né? Fica meio intuitivo, alguma coisa pode acontecer do nada, né? Só que aí chega nas penalidades e a Croácia vence de forma muito tranquila. Para mim, que não sou torcedor croata, talvez essa tenha sido a etapa do jogo mais tranquila para a Croácia, né? Para o torcedor deve ter sido uma parada muito tensa, ainda mais quando o jogador croata perdeu a penalidade. Falou, putz, os caras vão empatar agora, né? E aí o Yoshida, se eu não me engano, né? O último a cobrar, ele perde o gol. O goleiro faz mais uma defesa. Grande atuação do Livakovic. Aí aqui a gente tem que parabenizar. Se consagrou desde 13 defesas. É o que eu falei, vou repetir. Ele poderia ter pulado para o outro lado, né? Não, ele faz a leitura e pula para o lugar certo. Então, assim, todo o mérito do goleiro croata, mas o Japão também decepcionou um pouco nessas cobranças. Eu acho que não decepcionou na campanha que fez, né? Fez uma bela campanha, passando de gigantes do futebol mundial na fase de grupos, se classificou na fase de grupos em primeiro lugar, é importante dizer isso. A Croácia, por exemplo, não se classificou em primeiro. A Croácia ficou em segundo no seu grupo, né? E o Japão terminou em primeiro no grupo que a gente poderia até considerar como o grupo da morte da Copa. O Japão terminou em primeiro, fez uma partida competente contra a Croácia e saiu na frente nesse jogo. A Croácia foi buscar um lance muito difícil, né? Era um lance indefensável. Era só esse lance que só aquele lance para a Croácia empatar. E os caras incharam. E aí, quando o time tem uns caras com mais qualidade, um pouco mais diferente, é isso que pode acontecer. É por isso que a gente fala assim, quando você tem jogador, porque muitas equipes com muita qualidade foram eliminadas, né? Aí fica a galera, pô, o futebol tá mais globalizado, ter grandes jogadores, ter grande elenco é importante, mas não é tudo. Obviamente que não é tudo, mas nos momentos difíceis, nos momentos em que bate a pressão, esses caras fazem a diferença. E aí é que tá, né? Você tem um grande jogador, um cara que atua numa liga, cara, em ligas importantes, porque são caras acostumados a lidar com momentos difíceis e a lidar com a pressão. E aí ficou muito evidente isso nessa partida. Os croatas, apesar de tudo, né, da pressão, de seus atuais vice-campeões mundiais e tudo mais, ter um certo favoritismo em cima do Japão, cara, muito tranquilo. Assim, o comportamento dos jogadores, né? Você não via desespero. Pelo menos não me passava a impressão. Às vezes os caras estavam desesperados, né? Estavam desesperados para sair um gol e não ter que ir jogar a penalidade. Mas a impressão que passa com a bola rolando é que o time estava tranquilo. Assim, sabe? Pô, obviamente que pode ser eliminado. Se for eliminado, não é contra qualquer equipe. A equipe que venceu a Alemanha e a Espanha, né? De virada. Então, cara, foi um jogo bem interessante. Não foi um futebol brilhante, né? Pô, o melhor jogo da Copa. Não, não tem essa, mas foi um jogo interessante, né? De duas equipes que competiram, que buscaram a vitória e a classificação saiu nas penalidades. Muita tensão, né? Muita pressão. Há quem goste muito de penalidade. Eu falei, como eu não sou torcedor, eu não senti, né? Não senti o nervosismo, né? Eu não senti que foi tenso, mas pro torcedor croata, pro torcedor japonês, deve ter sido uma parada muito boa. Porque, digo por mim mesmo, quando o Brasil vai para as penalidades, é sempre um momento muito tenso. Sempre muito tenso. É isso, vamos falar de seleção brasileira agora. Já tinha falado um pouco do que foi o primeiro tempo de Brasil e Coreia. E tinha feito muitas críticas ao técnico sul-coreano, né? Que assim, eu rotulei até. Eu rotulo o primeiro tempo da Coreia do Sul como o esquadrão suicida, né? Cara, a forma como eles se comportaram no primeiro tempo diante do Brasil foi uma coisa de louco. Assim, foi uma das coisas. Falei e vou repetir, já tinha falado no podcast do intervalo. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi numas oitavas de final de Copa do Mundo. Fazer o que os caras fizeram. Esquadrão suicida. Eles foram com uma blitz pra cima do Brasil, deixando espaço em tudo quanto é lado. O Brasil não terminou o primeiro tempo com 7-0 porque não quis. Porque, é o que eu falei, o jogo tava tão fácil que aí quando chega no 4-0 todo mundo quer fazer mais um, quer guardar o seu. Então, assim, aquele último passe que poderia aumentar o placar, os caras não precisam. E nem precisou, eu não acho que tem que ter essa vaidade também. Mas
enfim, poderia ter terminado com um placar ainda mais amplo, né? E não terminou. O começo do segundo tempo, o Brasil ainda vai muito. Cara, assim, o time da Coreia ainda tá perdidinho, assim. Já deu pra ver que no segundo tempo o time coreano começou diferente. Eles estavam tá um pouquinho mais, né, com mais volume no meio-campo, tentando fechar um pouco mais de espaço, mas o time já estava desmoralizado. O time estava sem confiança já. Então o Brasil desfilava, né? Apesar dos caras já não fazer aquela blitz de ficar insanamente atacando e tentando adiantar a linha de marcação, o Brasil encontrava no toque de bola espaço muito tranquilo. E o Rafinha perdeu aí pelo menos uns 2, 3 gols, né? O Neymar queria, porque queria que o Rafinha fizesse o gol. Cobrança de falta, ele deixou o Rafinha bater. Ele fez passe pro Rafinha umas 2 vezes, colocou o Rafinha em uma boa situação de marcar o gol. O Rafinha não conseguiu. Então, falei, cara, assim, placar que foi de. O Brasil fez 4 gols, poderia ter feito 5, 6, 7, 8 tranquilamente. Pelas oportunidades que foram acontecendo e que a seleção perdeu. Mas foi um jogo muito tranquilo. A Coreia acha um gol, um golaço, aliás, né? Do Seung-ho. Achou um golaço, né? Que a bola ainda acho que desvia no Thiago Silva, né? Ele chuta de uma cobrança de bola parada. A defesa do Brasil tira e ele chuta de primeira, né? Acho que a bola desvia ainda no Thiago Silva e acaba tirando, acaba matando o Alisson na jogada, né? Foi um jogo em que, assim, o jogo tava tão, dado o momento do segundo tempo, a Coreia tinha o controle da bola, né? Porque o Brasil também não precisava fazer mais nada. E não foi, a Coreia dominou o segundo tempo em virtude das substituições, na minha opinião, né? Porque o Brasil ainda estava muito, cara, com a bola, criando oportunidade, Rafinha perdendo um monte de gols. E aí o Tite começou a fazer as mudanças para preservar o time, né? O que eu achei importante fazer, porque o jogo já estava garantido e estava na cara que a seleção já não ia fazer mais gols, né? Tava faltando aquela concentração a mais para você fazer mais gols, então chegou a hora de poupar, né? Achei até que ele demorou um pouco para tirar o Neymar. O Neymar foi sair lá pro final do jogo, mas ele foi colocou o Daniel Alves, se eu não me engano, foi um dos primeiros a entrar, se não for o primeiro. Entrou o Daniel Alves, entrou o Bremer, né? Tirou o Danilo, importante, só que o Danilo também demorou para sair, achei que ele ia tirar mais cedo, né? Colocou o Everton, goleiro do Palmeiras, cara, isso aí foi uma novidade, hein? O Tite colocou todo mundo para jogar agora. Porque o Ederson jogou contra Camarões e ele colocou o Alisson, ele colocou o Everton para jogar agora contra a Coreia, né? Cara, que assim, todas as coisas, né, que a gente pode falar, mas isso é um barato, né? Assim, você pode criticar, você pode gostar, mas isso é um barato, né? De, pô, dei chance para todo mundo, chamei todo mundo. Não é que deu chance, né? Eu coloquei todo mundo para curtir um pouco a Copa do Mundo. Porque assim, o Everton não teve que nem que trabalhar, né? E acho que ele deu só um chute, assim, uma saída de bola só praticamente, uma ou duas no máximo. A Coreia nem chegou quando ele entrou, já faltava 10 minutos para acabar e a Coreia já tinha feito seu gol, já estava satisfeita. O Brasil com 4 também nem se fala, né? E aí com as substituições ocorrendo, o time foi perdendo mais entrosamento, se é que a gente pode dizer assim, o time já não estava com aquela vontade, né? Aí entra uma galera mais sangue novo, mas que não tem tanto entrosamento. E aí o jogo começa a ficar meio morno pro Brasil, a Coreia começa a dominar o jogo, mas assim, é aquele domínio inerte, né? Só ter a bola pro Brasil não fazer mais nada, porque senão vai ser uma humilhação, né? Já estava sendo uma humilhação que foi o primeiro tempo. E aí ficava com aquela posse de bola inerte e tudo mais, fez o seu gol, e aí, final do jogo, entrou, que eu falei que entrou o Everton, e aí já não aconteceu mais nada, né? O Everton nem encostou na bola depois. Eu falei, teve só saída de bola, algumas saídas de bola, algumas bolas que chegaram mais fracas. E aí eu achei um barato isso, cara. Achei legal o Tite colocar todo mundo, sentir o gosto de Copa do Mundo, porque agora, sim, é meio utopia achar que, pô, vai ter chance de pôr o Daniel Alves de novo, por exemplo. Vai ter chance de tirar o Alisson para pôr um outro goleiro, segundo ou terceiro goleiro. Pô, não vai ter mais essa chance, né? Esse era o momento. Então ele testou todo mundo, e inclusive os goleiros,
Cara, legal, colocou o Martinelli de novo. Só que aí, tipo, aí já entra o Martinelli e o Rodrigo em um momento que o time já não tá tão interessado, né? Então não dá nem pra avaliar, pô, foi bem, não foi bem, não dá nem pra avaliar. Eu acho que a seleção brasileira. E aí, assim, de novo, eu tinha até falado no podcast do intervalo. Pô, como é que eu avalio a seleção? Não dá pra avaliar a seleção, tá ligado? Dá pra avaliar a seleção defensivamente. Uma equipe bastante sólida, né? A dupla de zaga, não preciso nem comentar. O Danilo foi bem na lateral esquerda, Danilo lateral direito. Ele fez a lateral esquerda, né? Ele já tinha feito isso algumas vezes. Fez a lateral esquerda, o Militão de novo no lado direito. Muito tranquilo, sem grandes brilhos aí pros volantes. Fizeram seu papel legal, o Casimiro, o Paquetá. Ofensivamente, achei que o Casimiro errou muito, né? Errou muito passe. Mas defensivamente é sempre um cara diferente que dá aquela segurança, né? Para a linha de zaga. O Paquetá também não subiu tanto, né? Mas participou, fez gol, né? E também não dava para subir muito, né? Porque o jogo se resumia a contra-ataque. E aí, quando é contra-ataque é Vinícius Júnior, Rafinha e Neymar, né? Praticamente e o Pombo, né? O Pombo também tava voando nesse jogo, hein? O Richarlison tava correndo um absurdo, mano. Ele tava voando. Falei, caramba, tá bem, hein? Tá bem. Porque tá bem veloz no jogo, hein? E, cara, sim, defensiva, isso deu para avaliar o Brasil meio campo para trás, porque contra-ataque, tudo bem, contra-ataque a gente avalia também, porque assim, se for um time ruim, vai errar as enfiadas de bola, vai errar a finalização. Então o Brasil mostrou que tá afiado. Se você precisa jogar no contra-ataque, é um time perigoso também. Você jogar só se defendendo, sabe fazer isso também. Os caras vão ficar pressionando, vai deixar espaço na retaguarda e os caras metendo bola o tempo inteiro, jogando na velocidade e marcando gol. 1, 2, 3, 4. Falei, poderia ter sido mais. O Richardson perdeu uma grande chance, o Paquetá também. E eu acho que, cara, grande partida do Brasil. Não foi um teste de verdade, na minha opinião, tá? Não foi um teste, porque se qualquer outra seleção que for marcar adiantado o Brasil, não vai deixar. Das grandes seleções, né? Das tradicionais, não vai deixar tanto espaço na retaguarda, né? Como deixou a Coreia, como os Estados Unidos deixou com a Holanda, por exemplo, como o Senegal também fez. Isso não vai acontecer. Mas é legal para ver que o Brasil, sim, se pegar um adversário que vai avançar suas linhas, o Brasil também consegue jogar dessa forma, consegue encontrar espaço. Tem jogador para isso. E o Neymar é um cara diferente mesmo, cara. Diferente. Eu não acho que o placar teria sido 4, o Brasil teria marcado 4 gols sem o Neymar. Eu não acho que o Brasil teria conseguido. Teria ganho o jogo. Na minha opinião, teria ganho, mas não teria ganho da forma como foi, né? De forma tão fácil, assim. O Brasil passou o trator e é o que eu falei, os caras não são maldosos, né? O Neymar tava segurando muito, tanto que o Tite tira ele bem no final do jogo. O Neymar tava segurando bastante a bola, tava driblando, tava soltinho, né? O Neymar, ele, foi legal de ver porque ficou muito claro que ele, não sei se ele está 100%, mas mesmo que ele não esteja 100%, ele está na sua capacidade. Ele correu, driblou, fez jogada, fez passe de letra, enfim, ele fez tudo aquilo que o caracteriza como um grande jogador. Chama uma marcação, deixou o Vinícius Júnior livre e, cara, é um cara diferente. É o cara que faz falta mesmo. Assim, pode dizer que você pode não gostar dele. Pô, não gosto do Neymar, mano. Mas ele dentro de campo ele é um cara diferente, cara. Ele realmente ele abre espaços que outros jogadores não conseguem. Porque ele chama essa marcação, ele tem esse drible e os caras no momento tenso eles vão vai 2, 3 para cima dele, né? Enfim, uma loucura esse jogo da Coreia, loucura. Ainda bem para eles, né? Ainda bem para eles que a seleção brasileira não tava a fim de humilhar, né? Porque senão, cara, o primeiro tempo que os caras fizeram foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Assim, falei e vou repetir. Foi uma das maiores bizarrices que eu já vi numas oitavas de final de Copa. É a fase de mata-mata, né? E assim, eu entendo a ideia dos caras de, a gente se classificou para mata-mata jogando assim, né? Indo para cima, combatendo, mas, cara, assim,
Agora é fase de mata-mata, velho. Vocês viram o que aconteceu com os Estados Unidos? Vocês viram o que aconteceu com o Senegal? Vocês viram o que aconteceu com a Austrália? Quase aprontou pra cima da Argentina jogando só na defesa. Então, cara, não inventa muita moda, sabe? Fase de grupos é fase de grupos. Fase mata-mata é fase mata-mata. Os Estados Unidos empatou contra a Inglaterra e, pô, chegou, tomou um vareio da Holanda, cara. Então, assim, os Estados Unidos pode competir. Na fase de grupos pode, porque tá todo mundo. Mas na hora do vamos ver, né? Aí as seleções que tem os jogadores com mais qualidade, aí começa a fazer diferença, né? Então foi um grande jogo do Brasil, na minha opinião. Falei, tinha falado que não dá pra avaliar muito. Pô, dá pra avaliar sim, porque quando começa a entrar os reservas também já não. Já também é complicado de se avaliar os reservas, né? Porque o time já não estava muito interessado. Mas perdeu muita, né? Perde muita eficiência, né? Então o time foi muito bem, estava ligado. Coreia saiu pro jogo de forma meio insana, né? Vários memes, né? Vários memes depois. E é isso. O Brasil está nas quartas de final. Vai encarar a Croácia. Agora é um jogo bem difícil, né? Agora é um jogo totalmente diferente. Agora é aquela velha história. É cachorro grande, né? De longe, um jogo tão aguardado quanto. É aguardado porque é a seleção brasileira. Agora, em termos de camisas, de escolas que vão entrar em campo, Inglaterra e França, para mim, ainda é o mais aguardado, sem dúvida nenhuma, né? Mas o Brasil vai ter um adversário difícil, um adversário resiliente, um adversário que já passou agora por umas penalidades, então é um time que está mentalmente forte, né? Tá fortalecido. Pode ser que esteja um pouco mais cansado que o Brasil, certamente sim, mas é um time fortalecido. No aspecto psicológico, é um time muito fortalecido. E mostrou que é resiliente. Saiu atrás já, começo do segundo tempo, já consegue a igualdade. Então, cara, agora é outra história, né? Os favoritos estão passando e agora a gente tem só mais um dia para ver se realmente vai se confirmar aí os favoritos nas quartas de final da Copa do Mundo. Todo respeito, né, a todos os aspirantes, os azarões, né, espero que passe, porque até agora o que a gente viu dessas oitavas de final é que, cara, realmente você ter mais jogadores, você ter mais camisa, isso tá pesando, pelo menos nesse momento. E a promessa é de quartas de final muito interessantes, né? Muito interessante de um futebol de altíssimo nível, pelo menos, né? Essa é a expectativa que eu tenho pelas equipes que lá estão chegando. De um futebol de altíssimo nível, espero que assim aconteça, né? E é isso, por hoje eu vou finalizar, né? Grande vitória da seleção, dia de celebrar, de festejar, né? O torcedor tinha ficado meio tenso ali com a derrota para Camarões, mas é o que eu falei, cara. Importante essas coisas acontecerem no momento em que podem acontecer, para que o Brasil, para que todo mundo coloque meio, né, cai um pouco na realidade, coloca o pé no chão, né, dá aquela calma, tá legal, a seleção tá, assim, eu tinha falado, né, assim, antes do jogo, que eu ainda não via essa seleção com perfil, com aspecto de grupo para ser campeão. Após todos os gols da seleção brasileira, você viu que todo mundo se reuniu, fez uma rodinha. O Pombo, inclusive, foi comemorar a dança do Pombo com o Tite. Começo a ver nessa seleção o aspecto de grupo que começa a me dar um pouco mais de confiança de, cara, essa seleção realmente pode ser campeão mundial. Pode ser campeão mundial. Não estou falando de qualidade individual de jogadores, não estou falando de, pô, os jogadores têm tem nível técnico para ser campeão mundial? Óbvio que tem. Isso aí não estou discutindo isso. Eu estou falando do aspecto de grupo. Do aspecto de grupo ainda. Pô, até aqui foi uma seleção muito preocupada em ficar dando resposta crítico, a responder rede social, a responder jornalista estrangeiro. Essas comemorações que a gente viu nesse jogo, os caras indo lá, todo mundo se reunindo, fazendo uma rodinha, né? Fizeram o famoso tchutchu, 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 tchutchu. Teve dancinha, Neymar, Vinícius Júnior, Paquetá, o Pombo dançou com o Tite. Então, assim, já começa a me dar
mostrar da pinta que é um grupo que está realmente agora focado no que está dentro de campo, espero eu, né? A gente obviamente vai acompanhar mais coletivas, né? Para ver que os caras vão falar, mas pela comemoração deles mostra que é um grupo bem unido, cara. E isso é importante. Isso é importante. Cada gol que saía eu comemorava mais a comemoração do Brasil do que o gol. Porque para mim o Brasil ia passar da Coreia do Sul, mas vendo a comemoração do conjunto, né, como os caras estavam, cara, comemorando a felicidade do outro, né? Assim, cara, assim, eu não tô comemorando o gol porque eu vou passar de fase, não, você tá comemorando o feito que o cara fez, tá ligado? Se, pô, o Vinícius Júnior fez um gol, abriu o placar, pô, os caras indo lá comemorar, pô, a alegria do Vinícius Júnior. Aí o Neymar faz, pô, indo comemorar o Neymar, pô. Voltou agora, fazendo gol de pênalti. E aí o Paquetá faz também. E aí, pô, e todo mundo vai comemorar, tem dancinha. Então, assim, cara, começa a me dar mostra de que é uma seleção no aspecto de grupo que tem condições e começa a ganhar corpo para ser campeão mundial. Se isso vai acontecer ou não, aí eu não sei, porque pode chegar na semifinal, na final, cara, bater de frente com outra equipe que tem um grupo também tão forte quanto. E aí vai valer quem tem mais futebol ou quem tá com a cabeça mais tranquila para jogar um jogo tenso, né? Enfim, cara, assim, tô gostando de ver, né? Tá bacana. Até esse jogo a seleção brasileira tinha marcado apenas 3 gols, agora já sobe para 7, né? Então ajudou bastante aí na conta de gols da seleção brasileira nessa Copa. Tinha sido uma campanha de fase de grupos até com pouquíssimos gols, né? Se comparar com os últimos mundiais. Agora já chega a essa altura, marca 4, já soma muito. E a campanha do Brasil nos números já começa, já dá uma guinada, né? Dá uma guinada muito interessante. É isso, gente. Vou fechar por hoje. A gente vai ter Marrocos e Espanha. É um jogo muito aguardado para mim para ver o comportamento de Marrocos, né? Mas se prevalecer a lógica, deve ser um jogo para a Espanha vencer e vencer bem, cara. E vencer bem. Se o Marrocos ir para cima, eu tô falando, cara, tem exemplos já, né? Pô, tem exemplo. É só olhar os azarões, cara. O que aconteceu com os azarões? Pô, pega a Coreia do Sul, pega os Estados Unidos, pega Senegal contra a Inglaterra. Cara, dá uma olhada. O que custa, cara? Pelo amor de Deus. Se você ir de forma desembestada pra cima da Espanha, os caras têm um toque de bola rápido, eles vão deitar e rolar, velho. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. O Marrocos se classificou em primeiro no seu grupo, né? E tem Portugal e Suíça, também outro jogo interessante. Acompanhar tudo. Amanhã a gente está de volta com a definição do, dos quarto finalistas, né? Não sei se é assim que se pronuncia, quarto finalista, enfim, com as equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo. E aí depois, agora sim, né? Tinha errado no podcast aí há 2, 3 dias atrás. Falei que ia ter uma pausa. Agora vai ter uma pausa. Agora vai ter uns dias aí para descansar. Até o jogo das quartas de final. Então é isso, gente. Agora sim, fecho a conta. Por hoje finalizo. Seleção brasileira 4-1 para cima da Coreia. Grande atuação, grande exibição, bela goleada. Valeu demais. Ótima semana para vocês. Forte abraço e até amanhã. Tchau.